Em 1964, forças conservadoras articularam um golpe e os militares assumiram o governo do Brasil. O período perdurou por 21 anos e foi marcado pelo autoritarismo, suspensão de direitos constitucionais, censura e perseguição aos opositores. Por isso, chamam a atenção clamores por uma nova intervenção nos dias atuais. Regime militar é o tema de hoje do Viver Ciência. Início dos anos 60, capitalistas e socialistas disputam a hegemonia mundial na chamada Guerra Fria. No Brasil, governado por João Goulart, estudantes, trabalhadores e organizações populares ganham espaço, preocupando o bloco de poder conservador, composto por empresários, banqueiros, classe média, Igreja Católica e militares. Para afastar o temor de um golpe comunista e garantir que o país vá adiante com o modelo de desenvolvimento capitalista, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas, obrigando João Goulart a se refugiar no Uruguai. Os militares, então, assumem o poder e tem início a ditadura, um período nebuloso da história brasileira, marcado pela repressão. Repressão violentíssima sobre os movimentos sociais, sobre os trabalhadores, sobre os partidos de esquerda. Uma repressão que se prolonga ao longo do tempo, né? Há uma primeira onda repressiva logo em 64, depois você tem um acirramento desse processo a partir de 67, 68, 69, né? O auge da repressão se dá até 74. Mas durante a ditadura toda, você tem esse aparato repressivo de informações tentando controlar os movimentos, tentando controlar a mobilização dos trabalhadores. Em 1985, o regime militar chega ao fim. A transição para a democracia é dirigida pelos mesmos setores que aplicaram o golpe de 64. Por isso, as heranças são inevitáveis. A dependência do capital externo e a precarização dos serviços públicos se mantém até os dias de hoje. Além disso, prevalece uma forte herança política dos tempos da ditadura. E o regime democrático posterior à ditadura, ele preservou o núcleo duro do regime autoritário que havia antes. E isso se manifesta em vários aspectos da institucionalidade política vigente. Se manifesta na relação entre o poder executivo e os poderes legislativo e judiciário. Se manifesta na relação entre os sindicatos e o Estado. Se manifesta na relação entre os partidos, a lógica eleitoral e o Estado. Se manifesta na relação que os militares até hoje têm com os governos civis e com a sociedade. Então tudo isso são heranças que fazem com que a nossa democracia, né, a atual democracia, ela seja travada por dentro, no seu eixo fundamental, no seu eixo estruturante, por elementos herdados da ditadura militar, né, por uma institucionalidade que foi reformada, mas não foi abolida. Então, desse ponto de vista, quando as pessoas saem à rua para pedir a volta da ditadura, elas têm que pensar que, na verdade, a ditadura ainda não acabou, né? A sua herança continua e a tarefa hoje é a gente se livrar do que ainda resta da ditadura e não restaurá-la na sua plenitude, né? Olá! No Viver Ciência de hoje estamos revisitando esse período conturbado da história do Brasil, que foi a ditadura militar. Para discutir esse assunto estão comigo aqui no estúdio o doutor em História Social e professor da UFG, Noé Freire Sandes, e a doutoranda em História, Maiara Paiva de Souza. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigada. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo respondendo a algumas perguntas do público. A primeira pergunta é do professor Tiago Zancopé. Vamos conferir. Eu gostaria de saber como é que foi a consequência do golpe de 64 na UFG, principalmente em relação à mudança de alguns cursos da praça universitária para o Campus 2, como que se deu esse processo de construção do Campus 2 e como que isso mudou a relação de alunos com professores em relação à censura, a conteúdos a serem trabalhados, enfim, um comentário geral sobre como que foi o impacto do golpe de 64 na vida acadêmica da UFG. Professor Noé, por favor. A questão do golpe militar nas universidades, há uma discussão clara de uma intervenção
onde a universidade, como todo o país, foi militarizado, um processo de militarização da sociedade. Então nós tivemos, por exemplo, a introdução de disciplinas, né, como estudos dos problemas brasileiros, que eram ministradas por militares. Além disso, há uma perspectiva de vigilância constante. Isso não só na UFG, na UNB, eu particularmente vivi mais a Universidade de Brasília, mas ele tem, inclusive, constitucionalmente o artigo 477, que poderia levar à expulsão de estudantes. Então, era um clima de repressão, um clima tanto de constrangimento por parte de professores, de toda a comunidade, porque não havia como se manifestar de modo objetivo, claro, havia um clima de vigilância sobre o que se lia, o que se discutia, o que se estudava, um certo silenciamento. Mas, evidentemente, houve também reações a isso, né? A UFG não ficou imune a este clima, né? Agora, a questão da transferência do campus, da década de 70, que nós temos aqui, é um projeto, inclusive, financiado por agências internacionais, né? Em relação às próprias universidades. Há uma discussão um pouco complexa, há quem diga que a criação das universidades mais afastadas, né, das cidades universitárias, tem a ver com a tentativa de afastar os estudantes dos grandes centros, ou melhor, do centro da cidade. Então era melhor ter uma universidade um pouco mais distante. Mas isso é controverso, porque ao lado dessa questão havia uma necessidade de aparelhamento da universidade, no sentido físico, né? Então nem sempre os professores sentiam essa distância, mas por outro lado havia um apoio efetivo à construção de edifícios, prédios, investimentos, e que de fato foi feito nesse período com a construção, no caso do campus Samambaia, né? Que representou um salto para a Universidade de Goiás. Agora, obviamente, isso levou a um distanciamento dos estudantes da luta política, embora é relativo, porque os estudantes se mobilizam. A Católica, que também era um grande centro, a Universidade Católica de Goiás, então eu acho que a grande questão é pensar um pouco que esse clima atingiu toda a Universidade brasileira. Houve aposentadorias, né? São famosas aposentadorias na USP e em todo o Brasil, e isso afetou os intelectuais, os professores, criando um clima, né, de constrangimento do próprio debate intelectual, mas não o anulou. É importante dizer isso. A próxima pergunta é da estudante Marina Lacerda. Vamos conferir. Gostaria de saber, então, um comentário sobre como que avalia, como que é feito esse processo de reinterpretação do passado, dos usos públicos da história, como que vocês pensam que está sendo feita essa reinterpretação do passado, dos meios sendo revista, internet, os meios de comunicação que está reinterpretando o golpe militar, como que vocês avaliam isso? Essa é uma questão muito interessante, muito importante, né? O passado a todo momento ele é praticamente retomado no sentido de ter uma nova avaliação do passado. O passado está sempre lido à luz do presente. É importante pensar, inclusive, não deixar de citar, que no primeiro momento, se você consultar os dados do Ibope, há uma popularidade do governo militar. O governo Médici, à época, né, do tricampeonato, haviam índices claros e um projeto de popularização do golpe. O golpe ganhava, a sociedade crescia, havia uma dimensão de apoio. Agora a gente tem que ser muito claro, apoio da mídia, apoio dos instrumentos de aferição, né, no caso o Ibope aferia uma popularidade do regime, mas por outro lado um processo de censura que impedia que os canais de oposição, de divergência se manifestassem. Então, num primeiro momento, há uma imagem autoritária, efetiva do Brasil, mas com algum apoio, porque o golpe não é um golpe exclusivamente militar. Nós falamos do golpe militar esquecendo do braço civil, esquecendo que é um golpe articulado por várias forças políticas, é evidente, com a hegemonia militar, né? Então há um primeiro momento onde o passado, esse primeiro tempo do passado, ele é favorável ao golpe. Mas com a crise econômica, eles perdem completamente a possibilidade de manifestar este apoio. Então, os usos do passado mostram o quê? Que hoje ninguém mais, por um bom tempo, não se colocava favorável ao golpe. A crise atual mostra o inverso. Então, é o presente que recupera o passado, reinterpreta e tem os usos. Nós, historiadores, temos a responsabilidade de refletir com maior alcance sobre isso, para até pensarmos claramente como esse passado está sendo reinterpretado e o que isso significa para a sociedade brasileira. Quem faz a pergunta agora é a estudante Natália Barros. Vamos ver. Eu gostaria de saber, em relação aos resultados da Comissão da Verdade, o que vai acontecer com os resultados e o que foi descoberto. Além disso, eu gostaria de saber o que foi descoberto em Goiás especificamente. Professora Maiara, por favor. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque se relaciona à atualidade, essa questão da Comissão da Verdade. A comissão foi fundada, foi instalada em 2012
e tinha a finalidade de investigar, de elucidar os crimes cometidos ao longo de 46 até 88, né? Então, ela não tinha uma finalidade de punir, ela não tinha o poder de punir esses crimes, de julgar, até mesmo devido à lei de anistia, né? Então, ela foi bastante criticada, até por quê? Porque não punia e porque ficou focada em muitos casos emblemáticos, como o caso do Vladimir Herzog, Rubens Paiva, sobre a morte do JK, do João Goulart. Então, ela ficou muito focalizada em casos emblemáticos, o que eu não vejo como um ponto totalmente negativo, mas a gente pode perceber que teve avanços nessas investigações, ocorreram avanços no sentido de reparação enquanto narrativa, enquanto contar uma história. A Comissão da Verdade apresentou um relatório que trouxe essa história e tornou essa história oficial. E quando eu falo oficial, não no sentido de verdadeira ou de única história, mas oficial no sentido de o Estado assumir e tomar para si a responsabilidade de narrar essa história, tirar esse ônus dos familiares, tirar esse dever de memória dos familiares e assumir que, de fato, esse passado aconteceu. Então, aí está o avanço da Comissão da Verdade, Agora, no que se refere a Goiás, como eu falei, ficou nesses casos muito emblemáticos, Guerrilha do Araguaia, as Ligas Camponesas, o Molipo. Então, eram casos já emblemáticos, os desaparecidos, mas avançou também nesse sentido, porque trouxe uma lista oficial de vítimas, uma lista de torturadores e tirou esse ônus da família. Bom, daqui a pouco a gente continua discutindo esse assunto, a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Ainda hoje, você vai assistir a uma reportagem sobre o impacto da ditadura na televisão e no cinema brasileiro. E ainda vai conhecer o Laboratório de Pesquisa em História da UFG, local que preserva documentos produzidos em Goiás durante o regime militar. Estamos de volta com Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre o regime militar, período da história brasileira compreendido entre os anos de 1964 e 1985. Nossos convidados são os historiadores Noé Freire Sandes e Maiara Paiva de Souza. Bom, o cinema e a televisão são ferramentas que ajudam a retratar a realidade de um povo, mas que também podem ser usadas para mascará-la. Durante a ditadura, o jornalismo e os filmes brasileiros foram alvos de uma ferrenha censura governamental, que objetivava esconder da população informações que pudessem comprometer a estabilidade do regime militar. Vamos conferir a reportagem. No início dos anos 60, o Brasil vivia o auge do cinema novo, um movimento influenciado pelo neorrealismo italiano e pela estética da Nouvelle Vague, que tinha o objetivo de estabelecer uma identidade nacional através do cinema. Significa falar os problemas sociais brasileiros, os brasileiros, a nossa miscigenação, a nossa negritude, as nossas favelas. Quer dizer, não ter medo de colocar na tela, nas telas do cinema, questões que são próprias do Brasil. Com a implantação da ditadura, os cineastas passaram a utilizar os filmes para promover uma reflexão sobre os caminhos adotados para a política e para a economia brasileira. Não demorou muito para que a máquina de censura militar entrasse em ação. Ela vai praticamente obrigar quase todos os membros do movimento a saírem do Brasil ou, na verdade, a irem para outros meios. Então eles vão para os jornais, para algumas revistas, mas sobretudo para a televisão. Eles migram para um desses, ou eles vão embora do Brasil ou vão para a televisão. Às vezes, o filme não era impedido, mas era mutilado com tantos cortes que se tornava incompreensível para o público. No início, os princípios de censura eram de ordem moralista, apegando-se às cenas de sexo e palavrões. Mas aos poucos isso foi mudando e a tesoura do governo passou a adotar critérios políticos. O presidente
presidente exige sua renúncia em 5 horas. Mas a censura militar não prejudicou apenas o cinema. A televisão também foi alvo de forte controle. Por ser uma concessão pública, havia necessidade de alinhamento com o governo. Caso contrário, a concessão poderia ser cassada. Ela ajuda a ditadura a se manter ao longo dos 21 anos, porque as notícias que deveriam ser divulgadas, elas não são divulgadas por causa da censura, né? Então, o jornalismo, ele presta um serviço muito grande à ditadura, porque ele não revela o que efetivamente interessava para a população brasileira ser revelado, né? Ele é completamente controlado, mas por outro lado, você tem uma contribuição bastante relevante, por exemplo, das telenovelas que trazem questões da sociedade brasileira para o debate cotidiano. Alguns intelectuais vão dizer o seguinte, que a verdade passava mais, né, nas telenovelas do que no jornalismo. Professora Maiara, a televisão sofreu uma grande censura durante a ditadura, mas boa parte da mídia brasileira apoiou o golpe de 64, não é mesmo? Exatamente. A mídia teve um papel fundamental no golpe de 64, mas é importante ressaltarmos que a televisão, em 64, ainda não tinha um grande alcance. Apenas cerca de 5% dos domicílios brasileiros tinham TV, né? Então, no golpe de 64, a TV ainda não tinha esse alcance tão abrangente. A mídia, a imprensa escrita foi muito mais fundamental para formar essa conspiração golpista do que a televisão. Mas no decorrer da ditadura, a televisão foi cada vez mais atingindo um público maior e funcionando meio que como uma propaganda do regime. O Médici tinha até uma fala dele que é interessante, que ele diz que quando chegava em casa e ligava a TV, era como se fosse um tranquilizante, ver que no Brasil não tinha problemas, né? Enquanto ele via coisas horríveis acontecendo no mundo inteiro, no Brasil não tinha problemas. Mas porque a televisão funcionou como essa propaganda, né? Passava por uma censura, por uma autocensura, para não perder dinheiro, porque não compensava a TV produzir, digamos, um capítulo de novela para depois ser censurado. Isso era perder muito dinheiro, né? Então se estabeleceu dentro da TV uma autocensura, né? E tinha também uma coisa interessante que citou na reportagem, a questão da concessão, que era dada pelo governo. Então, eles precisavam dançar conforme a música, né? Mas em relação ao golpe, a imprensa escrita foi muito mais importante. Professor Noé, a gente pode observar ainda nos dias de hoje pessoas que nutrem um saudosismo, né, pelo regime militar e até pedem uma nova intervenção. Como o senhor enxerga esse movimento? A gente falou há pouco sobre os usos do passado, né? É importante pensar que o passado se dobra ao presente. Há pouco eu falava que o governo, a partir da televisão, conseguiu alguma popularidade. Então, em dado momento, essa popularidade com a transição, com a crise econômica, nós temos aí no final dos anos 80, 90, a popularidade desse regime se evaporou. Então, nós não tínhamos ninguém na mídia pedindo o retorno dos militares. Isso é muito recente. E por que hoje tem esse discurso de saudosismo? Mais uma vez, as pessoas envolvidas na crise econômica passam a acreditar que a democracia, né, contraposta ao governo militar, ela fracassou. Então, na verdade, passam a melhorar um passado, a olhar para o passado, colocando virtudes que não existiam. Porventura, a gente pode afirmar que não houve corrupção nos regimes militares? É possível afirmar isso, né? Veja, num regime de censura, num regime de opressão, num regime efetivamente fechado, como é que poderia haver o processo, né, efetivo de buscar e combater e uma imprensa, inclusive, fechada? Então, nós não podemos afirmar isso. Qualquer afirmação dessa carece de qualquer base empírica. Então, as pessoas passam a olhar para o passado em relação ao presente e projetar no passado muito mais os seus desejos, né, de uma sociedade ordenada, autoritária. Então, o que nós estamos vendo é efetivamente um sentimento, um desejo de ordem que passa por um sentimento efetivamente de estruturar uma ordem um tanto conservadora. E nesse sentido olham para o passado, colocando no passado coisas que na verdade lá não estavam. O passado ele se dobra em relação aos interesses do presente. Então, efetivamente, como historiador, nós temos que entender isso e pensar o passado à luz de uma reflexão que nos permita encontrar dados. Nós temos a experiência histórica constituída por documentos, por uma leitura do passado, do arquivo. Então, a quem me provar que a corrupção foi feita somente hoje por um partido, não é?
que ela está exclusivamente vinculada a um partido, que provem Inclusive, isso de modo efetivo. Né? Daqui a pouquinho a gente vai discutir essa questão do partido que está no poder. Okay. O Viver Ciência faz agora uma breve pausa. No próximo bloco, você vai conhecer o Laboratório de Pesquisa em História da UFG. O local reúne documentos produzidos em Goiás no período da ditadura. A gente volta já. A carreira acadêmica, ela começa, a porta de entrada obrigatoriamente é um curso de graduação. Para aqueles que têm interesse em seguir a carreira acadêmica, a graduação precisa ser aproveitada principalmente no contexto de iniciação científica. Ou seja, o aluno já na graduação começa a se preparar, tendo contato com o método, com a produção do conhecimento, com uma análise mais criteriosa da ciência. Em seguida, ao término da graduação, ele precisa pensar em continuar sua formação com estudos de pós-graduação, que passam por especializações, mas basicamente pelo mestrado e pelo doutorado. Ou seja, é uma construção de uma carreira longa que vai exigir dedicação e, acima de tudo, a carreira acadêmica ela exige uma vocação muito grande para a repetição, uma vez que o magistério tem muito forte a repetição, mas também uma vontade muito grande de continuar estudando ao longo da vida e produzir conhecimento científico. É muito difícil a gente imaginar um professor de qualidade que não faz parte do processo da produção do conhecimento científico. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência, hoje abordando o regime militar. Você vai conhecer agora o Laboratório de Pesquisa em História da UFG, local que preserva documentos da história de Goiás datados do século XVIII até a década de 80. No acervo há um amplo material relativo à ditadura militar doado pela Assembleia Legislativa do Estado. O Laboratório de Pesquisa Histórica está localizado na Faculdade de História no Campus 2, Samambaia. Então nós temos um espaço reservado para lidar com o material que é doado e que é captado por meio de convênios com outros arquivos. Então nós fazemos convênios com arquivos, executamos o processo de digitalização e uma cópia dessa documentação digitalizada, ela fica armazenada conosco. O processo ele está muito voltado para, inicialmente, a asepsia dessa documentação, ou seja, a higienização dessa documentação, o tratamento dessa documentação. Depois disso, o processo de catalogação e, concomitantemente a isso, o processo de digitalização para que essa documentação, então, digitalizada, possa se tornar acessível aos pesquisadores, àqueles que procuram um laboratório de história. Nós temos documentos desde o século XVIII até a década de 1980, de diversos tipos. Então nós temos documentação historiográfica, nós temos mapas, nós temos documentação manuscrita. Então a grande maioria da nossa documentação sempre se refere a um tema específico, que é a história de Goiás. O período da ditadura ele acabou por legar, por um lado, uma quantidade razoável de documentação, não só aqui no laboratório, mas em todos os arquivos. Nós contamos aqui com periódicos associados ao período da ditadura. Nós contamos com o Diário da Assembleia, com pastas específicas dos deputados que atuaram nas legislaturas desde o início da década de 60 até o final da década de 80. O acesso é livre e nós estamos abertos e nos prontificamos a receber qualquer um que tenha interesse em pesquisar esse período tão importante e tão difícil da história brasileira.
Professora Maiara, apesar dessa dificuldade toda, né, desse período tão conturbado, o Brasil conseguiu documentar de modo satisfatório esse período? Sim, é preciso diferenciar entre os arquivos da repressão e os arquivos sobre a repressão. No que se refere aos arquivos sobre a repressão, tem muita coisa documentada, muita coisa acessível, digitalizado, de fácil acesso na internet. Agora, com os trabalhos da Comissão da Verdade, são milhões de páginas de arquivos que eles conseguiram. Mas nos arquivos da repressão, ainda há aquele discurso de que foram destruídos, que não há mais esses arquivos, que nunca existiram. Então, os sobre a repressão ainda há uma dificuldade de acesso. Os da repressão ainda há essa dificuldade de acesso. Professor Noel, o PT comanda o Brasil há 13 anos, né, incluindo o período do presidente Lula, da presidente Dilma. Há quem diga que o partido pretende implantar uma espécie de ditadura democrática. Como o senhor avalia essa questão? Há uma contradição falar em ditadura democrática, né? Esses dois termos se opõem em tudo, então é mal colocado pensar uma ditadura democrática, né? Eu acho que há um desgaste muito grande do partido no poder, uma evidência, e há um desgaste também do sistema político. Eu acho que a leitura que se faz hoje não pode se ater exclusivamente ao partido A, B ou C. Quando abrimos o jornal, percebemos que todo o campo partidário, quase que sem exceções, está envolvido, né, e que muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, os poderes, principalmente o legislativo, né, acaba se transformando num balcão de negócios. Então, a população sente isso, e pelo PT estar há tanto tempo no poder, identifica, de modo um pouco simplificador, né, a ideia que o partido teria unicamente essa ideia de um partido que levou o Brasil ao descalabro. Não é um partido. Há um sistema do qual o partido faz parte, há um presidencialismo que depende exclusivamente do apoio do Congresso. E a todo dia nós percebemos, ao ler o jornal, toda negociação, né? O executivo tem que negociar e tem que ceder em questões, interesses que muitas vezes ultrapassam o sentido ético propriamente, e os ganhos passam a ser ganhos pessoais, e tem todo o debate sobre corrupção. Então, na verdade, a corrupção não foi inventada pelo PT, ela sempre existiu no Brasil e em todos os lugares. A grande questão é como os mecanismos institucionais funcionam para combater e criar uma perspectiva diversa e democrática, onde a gente possa voltar a confiar nos nossos partidos políticos, no nosso sistema político. Acho que essa é a questão fundamental do que demonizar os partidos, demonizar a política, e aí sobra apenas a opção autoritária. Bom, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Noé Freire Sandes. Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado pela possibilidade de falar com vocês sobre um tema tão importante. Agradeço também a professora Maiara Souza. Obrigado, professora. Obrigado pelo convite, por falar desse passado ainda tão presente, né? E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e das redes sociais. Até a próxima!